Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Axel e estou muito feliz por estar dando o pontapé inicial aqui nesse nosso canal. Nesse canal aqui você vai ter conteúdos diários sobre a Bíblia, conteúdos onde você vai poder se aprofundar mais a cada assunto específico da Bíblia. E é claro que Deus ele continue falando ao seu coração. Se você ainda não o conhece, eu espero que esse canal faça com que você conheça ele mais e mais, tá certo? E nesse primeiro vídeo, nessa nossa primeira mensagem, eu trago aqui para vocês lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, tá certo? Lá no capítulo 5, tá bom? Vamos falar hoje sobre arrependimento, vocação e chamado, tá certo? Lá em Lucas 5, capítulo 5, versos do 27 ao 32, tá bom? Vou passar a ler a palavra de Deus e logo após isso vou comentar um pouco e vou mostrar aqui para vocês alguns pontos que são necessários na caminhada cristã, são necessários na nossa caminhada com Jesus, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, no verso 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas de hoje. Eu vou falar aqui só alguns pontos específicos sobre essa chamada de Jesus ao nosso arrependimento, essa chamada do Senhor Jesus à nossa vocação e ao nosso chamado, Levi, também conhecido como Mateus, o próprio que escreveu lá o Evangelho de Jesus, segundo o próprio Mateus, ele que o escreveu, e a partir daquele encontro, ele se tornou um discípulo de Jesus. Vocês vão ver aí que Jesus ele fala para ele, segue-me, e aquilo basta para que Mateus, Levi, o seguisse, E a gente vai ver muito especificamente sobre essa chamada hoje também para as nossas vidas, tá? O Mateus, o Levi, ele era um publicano, ou seja, uma pessoa que cobrava imposto. Naquela época, essas pessoas, elas eram praticamente odiadas pelo povo. Por quê? Porque não necessariamente eles cobravam apenas o que era devido, mas na maioria das vezes eles cobravam muito mais do que era devido. Então isso o povo achava que um próprio judeu como ele fazia com que eles estivessem roubando do próprio povo. Então significado de ódio entre o povo e essas pessoas que cobravam os impostos, Levi ele era um homem materialista, que se preocupava com dinheiro e levava uma vida de cobrança de impostos que por muitas vezes eram cobrados além do necessário, como eu falei anteriormente. E nós vamos prestar bastante atenção que um ponto específico aí é esse chamado de Jesus no verso 27 e o verso 28, onde ele fala, passadas dessas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Você vê aqui que Jesus ele não fez um apelo. Ele não precisou falar várias palavras. Ele falou apenas, segue-me. E por que Levi o seguiu? Por que Mateus o seguiu? Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. E algo muito interessante para as nossas vidas, talvez você que esteja assistindo esse vídeo já ouviu falar de Jesus, mas sabe por que você ainda não o seguiu? Porque você ainda não teve um verdadeiro encontro como Levi teve aqui nesse local, Ele estava ali trabalhando e vamos falar um pouco mais sobre isso, Levi ele foi chamado no momento
que trabalhava e abriu mão de tudo quanto fazia para seguir o seu chamado. E eu te pergunto, o que você está disposto a abrir mão para seguir o seu chamado? Essa pergunta é forte e ela precisa ser respondida todos os dias por nós mesmos. O que você está disposto a abrir mão para seguir o seu chamado? Muitas vezes vai ser um emprego, muitas vezes vai ser uma família, muitas das vezes vai ser algo que você acha que não necessariamente você precisaria abrir mão, mas você vai ter que abrir mão para viver a vontade de Deus, para viver a palavra do Senhor. Então, muitas vezes você tem que estar atento àquilo que Jesus ele tem para falar para você, aquilo que Jesus ele tem para você no seu cotidiano, no seu dia a dia, e isso é muito importante, tá? E eu vou falar aqui um pouquinho sobre os 3 passos da conversão de Levi, né?